Podeis assentar? A paz do Senhor a todos. E a paz do Senhor, inclusive, para todo o pessoal da saúde. Eu gostaria de trazer aqui uma palavra que se encontra no Evangelho de João. No João, capítulo 3. Quero dar a minha saudação ao pastor Edson Melo, a irmã Miriam, a pessoa dele, todos os obreiros da igreja e a igreja aqui em Chiaveta, bem como ao prefeito. A minha saudação também ao prefeito da cidade, também a nossa irmã secretária, a querida irmã também secretária de Educação, a secretária de Saúde, e todos que estão aqui, que lidam e que militam nesta causa tão nobre, que é socorrer aos aflitos. Né? Que Deus vos abençoe. E Deus tem uma palavra para vocês esta noite. Porque vocês cuidam de muitas pessoas e muitas vezes não vos reconhece, não dá o devido reconhecimento. Mas vocês também precisam de tratamento. Vocês são pessoas, são seres humanos feitos por Deus. E como tais, também precisam do cuidado especial de Deus nas vossas vidas. Também sofrem no seu corpo espiritual e no seu corpo emocional. E isso aí, nenhum médico de enfermagem entra. Isso aí é atitudes e atributos de Deus. E só a quem Ele usa para poder falar e ministrar na tua vida e no teu coração. E hoje Deus tem uma palavra para vocês. Amém, queridos? Vamos ler então a palavra de Deus, que está em João, capítulo 3, e do versículo 1 em diante. Diz assim a palavra do Senhor. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus, que foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. E Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito isso, necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode ser isto? Jesus respondeu e disse-lhe: tu és mestre em Jerusalém, em Israel, e não sabe isso? Amém? Eu quis trazer esta palavra porque eu pedi a Deus esta palavra. Falei, o pastor Edson me chamou, eu não sou médica, viu? Sou advogada e também professora de português. Então eu me identifico aqui com a minha colega. Somos da área da educação também. Dou aula de português numa escola estadual. E vou dizer para vocês que a pandemia, ela tem uma influência, ela deixou uma influência muito significativa na educação. Os alunos foram aprovados 2 anos sem
saber o que é a matéria que eles teriam que aprender. E eu estou na educação e estou vivenciando essa realidade, esta cruel realidade. Os alunos foram obrigados a serem aprovados, mas eles não têm conhecimento nenhum. Então você tem que retomar 2 anos para trás de ensino, e eu tenho certeza que tem pais que têm filhos no ensino fundamental, nos anos finais, que pode corroborar o que eu estou falando, e é exatamente isso. E nós vamos ter que aprovar muitos alunos sem ter habilidade para isso, sem que eles tenham tido conhecimento e habilidade para alcançar a aprovação. Mas, devido à pandemia, é assim que vai ter que acontecer ainda por alguns anos. O prefeito ele falou que acabou, que realmente temos que colocar um ponto final, mas os resquícios dessa pandemia, ele vai permanecer, vai se perdurar por algum tempo. E nós também louvamos a Deus esta noite pela iniciativa do pastor de colocar este culto em ações de graça. Porque homenagear vocês receberam as homenagens, vocês foram gratificados, vocês foram homenageados. Mas hoje vocês estão rendendo um culto a Deus de gratidão. Agora quem está agradecendo são vocês. Vocês marcaram este dia para agradecer a Deus pela vitória que vocês tiveram de hoje estar aqui. Hoje são vocês que estão rendendo o culto em ações de graça. E nós estamos atendendo, recebendo esse culto e oferecendo a Deus. E eu sei que Deus ele está se agradando deste dia. Ele está se agradando deste momento que você tirou, poderia estar em tantos lugares, tantos compromissos. Acredito que o motorista ali deve estar cansado, né? Mas está aqui, agradecendo, sendo grato. E essa gratidão, esse espírito grato do homem a Deus, o Senhor ele se agrada. Deus ele leva muito isso em consideração. Porque hoje é um dia, 1h30, no máximo, 2 horas estaremos aqui e vai se passar. Você recupera esse tempo. Você recupera numa noite de boa dormida, não é? Mas quando deixamos de agradecer a Deus, perdemos toda a nossa vida. Então hoje você está ganhando muita coisa, rendendo este culto em ações de graça. Nicodemos foi um homem que era um fariseu. Quando a Bíblia fala que a pessoa era um fariseu, é porque ele era muito dedicado à religião. Ele era uma pessoa que valorizava demais os preceitos religiosos. Ele tinha que o seu comportamento, o seu estilo de vida tinha que ser regrado, de bom testemunho, de boa conduta, de ética perfeita, porque ele fazia parte do Sinédrio. O Sinédrio era um local, hoje comparado ao STF, era a última instância jurídica, a última instância da justiça, era o Sinédrio. E este homem que foi procurar Jesus à noite, era nada mais, nada menos do que o mestre dos mestres dentro deste Sinédrio. Ele era o principal desta corte e foi procurar Jesus à noite. Eu coloquei aqui 3 fases da vida de Nicodemos. E a primeira fase da vida dele é a fase que ele não quer aparecer. Ele procura Jesus à noite. Porque Jesus havia feito algumas coisas na cidade que impactou a cidade. Primeiro, Jesus, ele foi convidado para uma festa de casamento. E nessa festa de casamento, faltou algo muito importante. O que faltou? O vinho. Faltou o vinho. Ao faltar o vinho, nós sabemos que o vinho ele tem um simbolismo na Bíblia. Vinho na Bíblia é alegria. É símbolo da alegria. É claro que se beber demais, já não vira alegria. Já vira perturbação. Mas tudo com moderação. Né? Então, o símbolo do vinho é a alegria. E faltou
naquele casamento o quê? A alegria. Houve uma tristeza, porque no meio da festa o vinho faltou e ficaram perturbados e ficaram tristes. Eu acredito que o noivo e a noiva foram questionar, mas como pode? Faltou, vocês não fizeram não relacionaram aí, não contaram quantas pessoas viriam, mas faltou então o vinho. E alguém foi falar com a mãe de Jesus. Olha, faltou vinho. E a mãe de Jesus ficou preocupada e foi falar com Jesus. E aí Jesus fala para ele: oh, sossega, Maria, ainda não chegou a minha hora. Sossega, eu sei o que eu vou fazer, não é? Então Jesus ele pega e fala assim: ó, fez um milagre. Eu vou adiantar bastante por causa do horário. Jesus então transforma aquela água em vinho. Isso causou um espanto na cidade. Depois Jesus chega também num dia onde seria comemorado a festa dos tabernáculos, a festa dos judeus, uma das festas dos judeus, e ali naquela cidade havia uma exploração quanto à dedicação, quanto à adoração. E Jesus ele vê aqueles cambistas dentro da igreja, dentro do templo, exagerando na cobrança do sacrifício. E Jesus, vocês sabem muito bem dessa história, que Jesus pega um chicotinho, né? E bate em todo mundo, e bota todo mundo para correr, e bota ordem na casa. Resumindo, causou outro espanto.